Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender se é preciso falar corretamente o português para poder ser presidente. Já deixa aqui nos comentários se você acha que o português de uma pessoa que ocupa esse cargo deveria ser impecável e de acordo com a norma padrão. O atual e já eleito 3 vezes presidente, Lula Inácio da Silva, é muitas vezes criticado por não ter um grau acadêmico, ou seja, por não ter um diploma de uma universidade. Para seus opositores, essa sua origem humilde e a sua representação da classe trabalhadora muito proletarizada é um problema, já que o presidente não segue o decoro que se espera, ou que uma classe do Brasil espera, de falar de acordo com uma tal suposta norma padrão, ou norma culta do português, com todos os seus requintes de arcaísmo e elitismo. Isso foi muito usado durante a sua carreira política pelos seus opositores, falando que Lula não tinha competência para ser presidente de um país, já que ele não sabia nem falar o português direito. Mas será que é preciso mesmo falar o português de acordo com a norma para ser presidente do Brasil? E a matéria que me chamou a atenção, me fez querer gravar esse vídeo, saiu aqui no site Meu Timão, que é um dos sites oficiais de divulgação dos conteúdos do time de futebol Corinthians de São Paulo. E o título da matéria é muito pedir um presidente que fale português corretamente? Vamos dar uma olhada nesse texto que é muito interessante. Meu Deus do céu, o pré-requisito seria saber falar português correto, mínimo do mínimo. Nós fomos campeão 5 vezes. Cara, uma coisa é a pessoa não ter acesso a uma educação de qualidade, e é o caso da maioria do povo brasileiro. Outra coisa é um analfabeto que não sabe o que é superávit, déficit, rentabilidade, querer presidir um clube que fatura quase 1 bilhão por ano. Com todo respeito aos cegos, é como dar uma Ferrari para o cego dirigir na Marginal Tietê. Vocês conseguem perceber a sagacidade desse texto? Para quem chega desavisado e vê só o título da matéria, pode pensar que é mais uma tentativa dos opositores do Lula, por exemplo, de desqualificar o seu discurso e as suas competências como, por exemplo, dirigente do país, porque não pertence a uma classe elitista a qual pertencem outros presidentes, outras pessoas que ocupam cargos políticos e se aproveitam ou se beneficiam da exploração da classe trabalhadora do Brasil. E é claro, depois de ler o texto, você percebe que ele está falando do presidente do clube, do time, do Corinthians, e ele faz uma crítica aqui sobre a ideia de falar português corretamente, mas não da forma que muitas pessoas pensam. Desde o primeiro parágrafo, a gente já consegue perceber que o texto já não tem aquele tom ou aquela forma de escrever típica, por exemplo, de artigos de opinião de jornais. Mas do segundo parágrafo para frente, nós conseguimos perceber o registro informal, o registro mais próximo do português coloquial, que é fortemente marcado nesse texto e que permeia todo o texto aqui. Para começar com aquela clássica ditongação do pronome da primeira pessoa do plural, que é feita ou realizada na fala dos brasileiros, mas que é estigmatizada, pelo menos pela norma culta ou pela norma padrão do português. E quando o autor mantém esse registro informal, mais próximo da fala, né, no seu texto, ele já deixa explícito ou claro o que ele entende como falar o português corretamente. Para começar, o autor não tem nenhum problema com desvios da norma padrão, já que ele aqui corrobora esse uso e legitima o seu uso, escrevendo com esse registro mesmo informal. Mas ele deixa muito claro, ao longo do terceiro parágrafo, o que ele quer dizer como um presidente que não sabe falar o português corretamente. É, na verdade, um presidente que não entende sobre os conceitos básicos da gestão de um clube, ou seja, que não sabe, que não entende o que deve ter, quais qualidades se deve ter para poder gerir um clube tão grande que gera tanto dinheiro, tanta receita quanto o Corinthians, e por isso leva a certas ingerências que mostra a insatisfação do torcedor do Corinthians com a má gestão que tem hoje em dia o clube. Apesar do clickbait que eu coloquei na chamada desse vídeo, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, como um texto desse é muito bem escrito e não precisa ter o requinte de arcaísmos do português ou formas cultas da língua e até mesmo raras na fala hoje em dia para escrever um texto com tanta sagacidade e tanta inteligência. E aqui o autor tem muita consciência do que ele está fazendo, ele faz de forma muito consciente todos os usos da forma informal que ele escreve o texto e da chamada que ele faz no título. Todos os elementos desse texto legitimam a forma com que as pessoas falam, que desvia da norma padrão, muitas vezes por falta de acesso aos estudos, ou seja, pela falta de acesso ao estudo formal, que faz com que as pessoas policiassem a sua fala e se aproximassem mais da norma padrão. Na verdade, elas nunca se aproximam da norma padrão, mesmo nas classes mais privilegiadas, ou que têm um acesso maior à educação. E eu quero chamar a atenção especialmente ao fenômeno da ditongação do pronome nós, ou seja, dizer nós ao invés de dizer nós. E essa forma sofre muita estigmatização e muitas pessoas que talvez não sejam tão atentas à sua própria fala não percebem que essa ditongação é um fenômeno que já se generalizou no português brasileiro, pelo menos na fala, é claro, mas que, claro, não se manifesta na escrita. Até porque a escrita não tem o papel de representar a fala, ela serve para viabilizar a leitura, ou viabilizar a forma de leitura no país e não representar todos os fenômenos que acontecem na fala, já que esse suporte não comporta ou não consegue dar conta de todos os fenômenos da fala, que é a expressão da língua por excelência. Mas por que as pessoas dizem então nós ao invés de nós? Como eu disse, é possível que uma pessoa que esteja mais atenta à sua fala, ou seja, num contexto em que ela policia mais o jeito que ela fala, por exemplo, numa palestra, numa fala em público, por exemplo, ela
ela vai acabar seguindo um pouco mais a norma padrão ou tentar seguir o que ela acha que é a norma padrão, caindo aqui naqueles casos da hipercorreção, que é a aplicação de regras que não existem ou em casos que não deveria ser aplicada por talvez uma tentativa de parecer mais culto. Mas pensando de uma forma geral, o português brasileiro assimilou muito bem essa ditongação na palavra nós. Reparem aqui nessas formas que eu coloquei na tela. O pronome da primeira pessoa do plural nós se escreve como a primeira forma que nós vemos aqui nessa imagem, ou seja, N-O-S, e aqui então não teria espaço ou não teria razão para acontecer a semivogal I, que é uma espécie de vogal, mas que não tem força suficiente para ser o núcleo da nossa sílaba, porque o núcleo aqui claramente é a vogal O. Reparem que muitas dessas palavras em que acontece a ditongação na fala, mas não na escrita, elas são palavras monossilábicas, que têm só uma sílaba e são terminadas por uma consoante fricativa, que é o som de S, mas que pode ser representado na grafia pela letra S ou pela letra Z. O que acontece aqui é um ambiente favorável à formação, por exemplo, da glide, ou seja, dessa semivogal que eu falei I, no caso, para poder fazer um decrescimento natural até o fechamento da vogal da consoante fricativa. Então, ao invés de dizer nós teremos ali um passo intermediário, que seria, então, a semivogal I. Nós. E aí o movimento de fechamento ou de elevação da mandíbula teria um caminho mais natural para poder chegar então à consoante fricativa. E isso acontece com diversas palavras, como por exemplo rapaz, que acaba tendo por esse som S, som fricativo no final, né, que é representado na grafia por Z, essa ditongação, já que nós também passamos de uma vogal, aliás, bem baixa, né, que é o A, que é a mandíbula bem abaixada aqui, bem aberta, A, para poder chegar no som então da consoante fricativa, e aí surge um ambiente favorável também para a inserção da semivogal, da glide I. Da mesma forma, temos, por exemplo, a palavra vez, que também há um ambiente ou encontra um ambiente favorável para a formação da semivogal I, vez. E para quem ainda duvida que esse fenômeno está muito naturalizado na fala do português brasileiro, eu queria mostrar para vocês a interpretação da música Luz do Sol, por Caetano Veloso, em que ele rima a palavra luz com azuis. Veja que azuis, na grafia, de fato, tem ali a ditongação para marcar o plural, ou seja, a forma do plural de azul tem sim a ditongação, até mesmo na grafia ou na forma culta do português. Agora, a palavra luz, como ela é realizada com a ditongação, ou com aquela semivogal I, então ela poderia rimar com azuis, já que a sua realização seria algo como luz. Vamos dar uma olhada. Em folha, em graça, em vida, em força, em luz, inspira e exala seus azuis. Então aqui a rima com a ditongação azuis e luz, que é marcada na fala, mas não na grafia. E apesar de quase todas as regiões do Brasil terem assimilado essa ditongação, principalmente em palavras monossilábicas, com a presença ali da consoante fricativa no final, S nesse caso, há uma região do Brasil em que esse fenômeno ainda sofre resistência e não acontece de forma generalizada. Nós estamos falando da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que acontece ali, em contraste com a massiva presença dessa ditongação na fala das pessoas das outras regiões do país, no Sul, ali especificamente em Rio Grande do Sul, esse fenômeno só se manifesta mais ou menos entre 6 a 10% dos casos. Isso mostra que o português do Rio Grande do Sul, com as suas características, da sua história, a sua formação, não encontra um ambiente favorável para a ditongação nesses casos. Na letra da canção Capitão Rodrigo, da banda Guará, do Rio Grande do Sul, há uma tentativa de rima com a palavra demais com a palavra rapaz, que teoricamente, pela realização, como nós falamos ali e vimos na canção do Caetano Veloso, aconteceria na fala, e seria até natural essa forma de rima. Mas reparem que o cantor não ditonga a palavra rapaz, fazendo uma quebra até com a expectativa da rima com demais. Se achar grande demais, querer ser um grande rapaz. E esse é só um dos fenômenos que acontece na fala do português brasileiro, que já está completamente generalizado, mas que ainda sofre muita estigmatização por pessoas que acreditam numa aproximação da fala com uma tal norma culta do português. E para quem ainda não entendeu, não há nenhuma correspondência científica entre a forma como a pessoa fala, desviante da norma padrão, norma culta, que na verdade nunca vai se realizar na fala, porque ela é uma forma idealizada, que viabiliza a leitura no suporte da escrita e não na fala, e, por exemplo, a competência dessa pessoa em algum cargo público ou em algum cargo de gerência ou em qualquer cargo que seja, né? Já que a forma que ela fala só marca a sua identidade, o grupo ao qual ela pertence e de onde ela vem e como ela executa ou como ela realiza os sons do português. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Peço desculpas pelo clickbait no começo, mas eu espero que você tenha achado interessante. E se você aprendeu alguma coisa, já deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e também no TikTok, Movimento 140. Muito obrigado.
obrigado e até a próxima.